Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de número 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O texto que eu li está em Mateus capítulo de número 6. Eu li o verso de número 24, onde Jesus vai falar dentro desse contexto sobre prioridade. Ele vai ensinar você a aprender a priorizar os céus e especificamente ele ensina um pouquinho também sobre o dinheiro. Ele começa o próprio texto dizendo que não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas devemos ajuntar tesouro no céu. Ele vai terminar, não literalmente esse texto, porque ele está incluído dentro de um contexto, o contexto é muito mais abrangente, né? Mas pelo menos essa ideia aqui que ele está começando, ele termina no verso de número 24, onde nós lemos, que ele diz que não se pode adorar dois senhores, não se pode adorar a Deus e a Mamon. E é interessante que a única vez na Bíblia que Jesus chama alguma coisa de Senhor é quando se refere ao dinheiro. Ele vai dizer, não se pode adorar dois senhores, o próprio Deus ou Mamon. Ele vai comparar Mamon como o senhor do dinheiro, dono do dinheiro, aquele que prioriza o dinheiro. E ele diz que não tem como servir a esses dois senhores. E Jesus alerta aqui o perigo de pessoas colocarem o seu coração no dinheiro, colocarem o seu coração nessas coisas materiais, coisas terrenas, que o próprio Cristo determina que são passageiras, que não permanecem. E ele diz que aonde eu coloco o meu coração, ali está o meu tesouro. Esse mesmo capítulo ele fala tudo isso relacionado ao dinheiro, para que eu aprenda a colocar o meu coração em Deus, para que eu aprenda a colocar o meu coração no Senhor, para que a minha alma venha estar anelando pelas coisas do céu, pela eternidade, e não se prendendo nas coisas da terra. Isso não significa que eu não dependa do dinheiro, isso não significa que Jesus não está dizendo que o dinheiro não é importante, até porque o próprio Jesus disse para Pedro, quando veio a questão de pagar impostos, ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ele mesmo fez um milagre tirando a moeda da boca do peixe e pagando ali o seu tributo, os impostos que estavam sobre ele também sobre os discípulos. Então Jesus sabe muito bem a necessidade que nós temos de viver e que estamos debaixo dessa lei dessa terra e dentro dessa lei nós precisamos do dinheiro para comprar, para vestir, para viver, para comer. É algo natural. Então o dinheiro é algo muito comum. O problema não é você ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro possui você. Foi o que aconteceu com Judas. O problema não foi Judas ele ser o tesoureiro dos discípulos, ou tesoureiro do grupo de Jesus. O problema de Judas foi Judas ser possuído pelo dinheiro. Né? Ele está cuidando do dinheiro, mas ele deixou com que o dinheiro dominasse a vida dele. Então, quando o dinheiro se torna o seu senhor, ele passa a ter domínio sobre a sua vida. E quando ele passa a ter domínio sobre a sua vida, você se torna escravo de Mamon. Aí você vê gente que faz de tudo por causa do dinheiro, só vive por causa do dinheiro, tudo que faz só pensa em dinheiro, todo tempo é em dinheiro, não goza da vida, não aproveita dos prazeres da vida, não dá valor à família, não dá valor ao seu lar, não dá valor às coisas que realmente são importantes e fica literalmente correndo atrás daquilo que é supérfluo, daquilo que não vai durar, daquilo que não vai agregar nada para a vida dele, que não acrescenta, que não germina nada positivo para ele. Então, Jesus deixa claro aqui para nós que não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e não tem como servir a Mamon. Esse aspecto aqui que Jesus usa não é no sentido de você saber usar o dinheiro, é no sentido do dinheiro ser o teu senhor. Ele ser dono de você. Ele está acima de você. Ele ter domínio sobre você. Tem até um filósofo que escreveu uma frase dizendo que quando você tem um controle sobre o dinheiro,
O dinheiro é bênção para a sua vida, mas quando o dinheiro te domina, você se torna escravo dele, escravo da sua vontade, e escravo dos seus desejos. Você vive manipulado pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, aonde Mamon começa a governar a sua vida e te dominar. E você vai perceber que esse é um dos males, ou se não, não é o principal, porque tem muitos males, mas um dos principais dessa geração. E a Bíblia já deixava claro sobre isso. A Bíblia já dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você vê que por causa do dinheiro, você vê filho matando pai, pai matando filho. Por causa do dinheiro, você vê homicídio crescendo. Por causa do dinheiro, você vê o tráfico crescendo, drogas crescendo. Por causa do dinheiro, você vê a corrupção crescendo. Corrupção no aspecto político, aspecto religioso, corrupção no aspecto em todos os setores que envolve o dinheiro. A gente vê essa influência negativa porque essas pessoas têm feito dele o seu senhor. E quando ele se torna seu senhor, quando ele se torna mamon na sua vida, você passa a ser escravo do dinheiro, você passa a ser escravo das suas vontades, você faz de tudo pelo dinheiro, você perde os seus limites, você perde a sua essência, tudo em troca de conquistar mais e de ter mais. Aí você vai perceber lá na frente Judas fazendo isso. Ele sendo possuído pelo dinheiro, ele sendo dominado pelo dinheiro. Por quê? Porque simplesmente ele deixou entrar no seu coração. Ele achou mais importante entregar Jesus por algumas moedas de prata do que literalmente construir um relacionamento mais íntimo, mais perto de Jesus. Ele trocou Jesus pelo dinheiro. Ele preferiu ficar com dinheiro, ele preferiu ficar com a prata, ele preferiu ficar com o bem. E depois lá na frente ele teve uma consequência terrível da atitude dele que nós conhecemos, que é a sua própria morte. Por quê? Porque quando eu priorizo Mamon, o que Mamon vai gerar para a minha vida é desgraça. Tudo que o mundo tem para me oferecer é desgraça. Tudo que o mundo tem para me oferecer, ele me dá com um momento de prazer, um momento de pecado, mas com intenção de destruir a minha eternidade. Aí Jesus escreve em Mateus capítulo, não Jesus, né, mas os evangelistas falam sobre essa história de Jesus em Mateus capítulo 6, que no caso aqui é o próprio Mateus, que ele vai dizer para nós a importância que Jesus quis dar a esse assunto. Você vai ver no contexto inteiro Jesus falando sobre prioridades, para você aprender a priorizar o reino dos céus. Porque se você priorizar o reino dos céus, o próprio contexto diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como Jesus quer falar de prioridade no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer o seguinte, que antes do dinheiro ele ser a tua prioridade, Deus tem que ser a tua prioridade. É óbvio que Jesus sabe que você precisa comer, que você precisa se vestir, que você precisa viver, você precisa de dinheiro. Jesus sabe disso. Só que ele está dizendo, o dinheiro não pode ser a tua principal prioridade. A tua principal prioridade deve ser o reino dos céus e a sua justiça. Porque ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, tudo que eu preciso vai ser suprido. Tudo que eu preciso vai ser restaurado. Quando eu priorizo o reino dos céus, todas as coisas que eu necessito serão supridas. Isso aqui é bíblico e é princípio para a minha vida. Quando eu priorizo o reino me prioriza. Quando eu priorizo o céu me prioriza. Quando eu priorizo a vontade de Deus, as coisas do céu se manifestam sobre a minha vida. É um princípio que se eu levar para a minha vida, as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentados naquilo que eu preciso, no comer, no vestir, no andar. Perceba, priorizar o reino de Deus não é ficar sem trabalhar, não é ficar sem estudar, não é ficar sem crescer na vida, não é isso que Jesus está falando. Você vai fazer tudo isso porque isso é natural, você é da terra. E por ser da terra, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que viver, porque senão você não come e não veste. Nada nessa vida é de graça. Tudo é a base da moeda, da troca, do dinheiro. Porém, Jesus está dizendo o seguinte, que se você priorizar Deus,
Deus ser a tua prioridade, ele vai incentivar você em outras áreas para que as demais coisas sejam acrescentadas. Ele sabe que você precisa, mas precisar do dinheiro não pode ser mais importante do que precisar de Deus. A prioridade na sua vida tem que ser Cristo. A prioridade na sua vida tem que ser Jesus. A prioridade na sua vida tem que ser o céu. E quando você estabelece esse princípio e vive esse princípio que foi colocado pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 6, você vai gozar da promessa dele. Que a promessa dele é essa. Qual é a promessa? As demais coisas serão acrescentadas. Demais coisas. Demais coisas aqui está a minha vida sentimental, está a minha vida emocional, está a minha vida espiritual, está a minha vida conjugal, está a minha vida familiar, está todas as áreas da minha vida. Ok? Coisas que o dinheiro não pode fazer. Porque o dinheiro ele pode te dar casa, o dinheiro pode te dar carro, o dinheiro pode te dar roupa, o dinheiro pode te dar muita coisa, mas o dinheiro não pode te dar harmonia, o dinheiro não pode te dar felicidade, o dinheiro não pode te dar um lar. Tem gente que tem casa, mas não tem lar. Tem casa, mas não tem paz. Então tem muita coisa que o dinheiro não pode te dar, que somente Deus pode te dar. E essa palavra de mais coisas serão acrescentadas, está incluído tudo isso. Quando eu priorizo o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai me incentivar a trabalhar, a estudar, a permanecer, a lutar na vida, para conquistar. Tendo a cabeça onde? Nele, sendo Ele o meu primeiro, sendo Ele a minha prioridade, sendo Ele o meu coração, o meu tesouro está nele. Porque aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Então, eu não sou dominado pelo dinheiro, eu uso o dinheiro como instrumento para minhas necessidades. Basicamente, o capítulo 6, Jesus está falando sobre isso. E quando ele se refere a Mamon, literalmente ele fala aqui sobre essa condição do dinheiro. Só que esse versículo ele abre um pouco mais a vertente. Por dois motivos, vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque se há de odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Literalmente, Jesus está falando que esses dois senhores estão ligados, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ok? Literalmente é esse sentido. Só que Jesus está trazendo para nós aqui mais algumas ideias além do sentido do dinheiro. Qual é a ideia que Jesus está trazendo aqui? Primeiro, Jesus está mostrando para nós que ele está chamando Mamon de Senhor. Você não vai ver em outro texto na Bíblia Jesus usando essa expressão. O único momento que Jesus chama algo de Senhor é Mamon. No que diz respeito a um tipo de espírito maligno que domina a vida de uma pessoa para que ela viva por Mamon, para que ela seja dominada por Mamon, para que o Deus dela seja o dinheiro. E a própria Bíblia está referindo isso, chamando Deus de dinheiro. Só que é um Deus estranho, é Mamon, não é o Senhor. Aí Jesus diz, não tem como você servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como você dizer que você prioriza Deus e fica vivendo o caminho do mundo. Não tem como você ficar priorizando a Deus e ficar compactuando com coisas de Mamon. Aí Jesus traz para nós uma outra ideia aqui no texto. Qual é a outra ideia que ele traz para nós? Que não tem como servir a dois senhores, que não tem meio termo. Que a vida de quem é discípulo, de quem é cristão, ele não vai ter meio termo. Por que não existe meio termo nessa vida? Aí ele diz, ou você vai agradar um e vai odiar outro, e vice-versa. Ou você aprende a ser de Deus, ou você aprende a ser de Mamon. Ou você é do mundo, ou você é cristão. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Tá vendo como Jesus ele amplia a ideia aqui dos dois senhores? Mostrando para nós esse sentido. Que não tem como ficar em cima do muro. Não tem como você ser um crente para querer agradar todo mundo.
Eu sou um cristão, que eu não falo disso, eu não falo daquilo, eu sou amado por todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, tal, tal. Se você é gostar, se você é amado pelo mundo, você está sendo odiado pelos princípios da palavra. Porque Jesus falou isso para os discípulos. Jesus falou o quê? Que pelo fato deles seguirem a Cristo, que o mundo odiaria. Foi Jesus que falou que o mundo odiaria eles. Por que o mundo odiaria eles? Porque eles seriam opostos ao mundo. Então, se o mundo começa a te amar, se o mundo começa a gostar de você, se o mundo começa a achar você um cara muito legal, pode ter certeza, você está mais no mundo do que com Cristo. Porque andar com Cristo é andar no caminho reto, é andar no caminho separado, é andar no caminho onde você não se vende ao sistema babilônico, onde você não se vende a um caminho de corrupção, a um caminho de pecado, a um caminho de destruição, a um caminho de derrota, a um caminho de desgraça, a um caminho que só destrói a tua vida eterna e a sua vida espiritual. Por isso Jesus diz, não tem como servir a dois senhores. Então veja, não tem como você dizer ao mesmo tempo que é cristão e ficar enchendo a tua cara de maconha, cocaína, cachaça. Ah, mas eu sou servo de Deus, eu creio em Deus. Não é assim que os crentes light faz hoje? A maioria faz hoje isso, principalmente aqueles que são mais famosos, mais conhecidos, no meio artístico, tal. Não, eu creio em Deus, mas enche a cara de cachaça. Eu creio em Deus, mas fuma maconha. Eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor Jesus. Eu sou servo de Deus, mas vive na prostituição, não quer largar a amante. Eu sou servo de Deus, mas não para de mentir. Faz fofoca com todo mundo, faz falcatrua, se envolve em situações de corrupção para tentar tirar uma vantagem em cima de alguém. Mas eu sirvo ao Senhor Jesus. Aí Jesus está deixando claro aqui para nós, não tem como servir a dois senhores, não tem meio termo. Ou você tem uma atitude radical de servir a Deus, ou você tem uma atitude radical de servir a Mamon. Não tem como ter meio termo. Não tem como você agradar os dois lados. Essa é a geração que tem vivido tentando agradar os dois lados. O evangelho que hoje tem sido pregado por muitas pessoas, que na minha concepção é reflexo da apostasia, é um evangelho que faz com que as pessoas se sintam bem ouvindo ele. As pessoas se sentem bem, nossa, que evangelho maravilhoso, nossa, não me confronta em nada, não gera em mim nenhuma transformação, ele me ama do jeito que eu sou, eu não preciso abandonar nada, eu não preciso largar nada, eu posso continuar com a minha vidinha, eu posso continuar fazendo as minhas coisinhas, Jesus não está aqui para me incomodar, ele não está aqui para querer despertar uma transformação na minha vida, não, eu posso continuar vivendo a mesma vida que ele vai me levar para o céu. Pode levar para o céu da apostasia deles que eles estão pregando, e não para o céu que Jesus pregou. Porque Jesus falou que não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada um ou você agrada o outro. Não tem meio termo com Deus. Não tem conversa com Deus. Não tem como você se firmar com Deus conversando com o pecado. Você se firmar com Deus conversando com as coisas do mundo, se firmar com Deus, mas interagindo com aquilo que só te distancia de Deus. Não tem como você ter uma vida com Deus e o Espírito Santo não te incomodar para coisas que estão te afastando dele. E o pecado faz isso. O pecado te distancia do altar. O que a Bíblia diz? Que a separação que há entre Deus e os homens é por causa dos pecados. Veja bem, a intenção de Deus é que você aprenda a priorizar os céus. Mas Ele te dá a liberdade de você escolher entre o céu e o inferno. É vontade dele que você seja salvo. É vontade dele se relacionar com você. Tudo começa dele. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser o primeiro na tua vida. Mas ele respeita o seu livre-arbítrio. O direito que você tem de escolher entre estar com ele ou estar com o mundo. Mesmo sabendo que ele quer ser teu amigo. João 15, versículo 14, 15 e 16. Já não chamam mais servos, mas de amigo. Porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas eu tenho feito saber tudo que o Pai tem me informado.
Então perceba, há um interesse dele de se relacionar com você. Só que a decisão de sair de cima do muro é sua. A decisão de sair do sistema da Babilônia é sua. A decisão de abandonar a iniquidade para viver uma vida com Cristo é sua. Pastor, mas é muito difícil esse tipo de evangelho. É difícil quando você não nasce de novo. Mas quando você nascer de novo, as coisas velhas vão ficar para trás e eis que tudo vai se fazer novo. A dificuldade que você vai encontrar é a tua carne gritando para continuar em cima do muro. Porque, na verdade, as coisas espirituais, elas são retas. Elas são absolutas. Não tem meio termo com Deus. Ou tu é ou não é. Ou tu é cristão ou tu não é. Ou tu é crente ou tu é ímpio. Ou tu é cristão ou... Não tem meio termo com Deus. Não tem como servir a dois senhores. Tiago disse isso. Não tem como você servir a dois senhores. Porque todo aquele que se constitui amigo do mundo, Tiago disse o quê? É inimigo de Deus. Todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Que isso, pastor? Sério isso? É verdade. Agora, esse mundo aqui não significa... então quer dizer que eu tenho que abandonar as pessoas, que eu não tenho que viver com as pessoas, que eu não posso conviver com o ímpio. Não, não é isso. Mundo, quando a Bíblia fala literalmente sobre esse tipo de mundo, que também tem outro significado de mundo na Bíblia, mas quando a Bíblia fala que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, esse mundo aqui é o sistema babilônico no mundo. Sistema corrupto, sistema de pecado, sistema de profanação. Então, se você quer ser amigo de Deus e você compactua com aquilo que é do mundo, você não vai ter amizade de Deus. Por quê? Porque Deus não compactua com aqueles que compactuam com o mundo, com aqueles que compactuam com o sistema da Babilônia. Você precisa ser diferente e priorizar Deus. E os princípios de Deus sobre a tua vida te fazerem você renunciar a certas coisas independente do lugar que você está. Os princípios de Deus na sua vida gerarem limites na sua vida. Para quando você tiver a oportunidade de pecar, você pensar, eu não quero perder a minha aliança com Deus, eu não quero perder a minha amizade com Deus, eu não quero perder a minha comunhão com Deus, eu não quero perder a minha vida com Deus, eu não quero perder a amizade com Deus. Então, por causa disso, eu vou abrir mão de certas coisas para permanecer com Cristo, para permanecer com Deus. Porque todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então a decisão é sua nessa manhã. Quem você quer adorar? Ao Senhor ou a Mamon? Você quer servir a Jesus ou quer servir ao mundo? Você quer ser amigo de Deus ou quer ser amigo do mundo? Não tem como ser os dois. Ou você sai de cima do muro, ou você vai viver um caminho errado. Até porque o próprio fato de você ficar em cima do muro e não querer se posicionar, você já está fazendo a vontade do diabo. Porque o muro é do diabo. Para Deus, ou você está com ele ou não está. Ou você caminha com ele ou não caminha. Ou você é amigo dele ou não é amigo dele. Ou você prioriza ele ou não prioriza. Porque quando você agrada um Senhor, você desagrada o outro. E aquele Senhor que você está servindo, o outro que você vai deixar de servir, vai gerar ódio com aquele que você está servindo. Por isso que não tem como servir a dois senhores. Porque há de amar um e odiar outro. Agora, tentar igualar, tentar unificar, fazer uma unificação no meio da fé, das religiões, das coisas. Vamos unificar todo mundo porque tudo isso leva a Deus. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Como assim tudo isso leva a Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Quem disse isso é Jesus. Você pode crer em quem você quiser. Mas a partir do momento que você crê na Bíblia, você tem que ficar com as palavras de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é mais um caminho de salvação. Ele é o único caminho de salvação. Por isso que ele é o caminho, a verdade. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. O único
que pode levar a minha oração ao Pai é Jesus. O único que me leva ao Pai é Jesus. O único que me salva é Jesus. Por isso que quando a gente termina de orar, a gente sempre fala, em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque Ele é o meu mediador, que leva as minhas orações, a minha vida, as minhas súplicas a Deus. Ele é o caminho. E é através dele que eu consigo salvação. Então, a Bíblia determina o caminho, Jesus determina o caminho. A partir do momento que eu entendo que Ele é o caminho, eu preciso decidir. Ou eu fico no caminho das trevas, ou eu fico no caminho das luzes, no caminho da luz. Ou eu fico no caminho do pecado, ou eu fico no caminho da salvação. Ou eu entro no caminho da eternidade, ou eu entro no caminho do mundo. Tudo depende da maneira como eu quero viver. A decisão é sua. Qual caminho você quer entrar hoje? Qual lugar que você quer ficar hoje? Você vai adorar Deus ou vai adorar Mamon? Vai servir o Senhor ou vai servir outros senhores? A decisão sempre é sua. Se você decide nessa manhã entregar a sua vida ao Senhor, decide viver com Cristo, escreve nos comentários, eu entrego a minha vida a Cristo, Deus é o meu Senhor. Coloca aí no comentário no YouTube, reproduz essa palavra para mostrar que você crê e que você quer. Eu entrego minha vida a Jesus, eu creio que Ele é o caminho, eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, eu creio que Ele é o meu Salvador, o meu caminho é o Senhor, eu escolho Deus, eu escolho Jesus, eu escolho o Senhor, eu prefiro estar com Cristo. Priorize o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida.